Boa tarde, gente. O pessoal está desanimado depois de uma feijoada, né? Então tá bom. Covardia, né? Da próxima vez o pessoal diz que vai ter só jejum, né? Só jejum, oração. Aí não tem o problema do pessoal ficar, né, com a energia mais baixa depois do almoço. Jejuado, é isso. O ruim de suas piadas, né? Muito bom. Obrigado. Olha aí, ó. Se você precisa de uma boa marqueteira, já sabe onde encontrar, né? Uma contrata valorosa. Valorosa, consultoria de marketing digital. Muito bom, gente. Mas estava ontem pensando sobre o tempo que nós tivemos aqui. Foi um tempo muito precioso e recebemos muito testemunho de muitas pessoas que demoraram algum tempo aí para se recompor, né? De tão intensa que foi a visitação do Senhor, mas algumas pessoas elas ficaram muito mais impactadas com tudo o que aconteceu. E hoje pela manhã, eu relembrando de tudo aquilo que os irmãos compartilharam das impressões, me lembrei muito que eu me lembro se foi a Zélia que trouxe, né? Pegando o começo e o fim, aquilo que o Anderson Cabral trouxe, das mãos estarem quentes. Muitas pessoas relataram que as mãos deles estavam quentes, e o processo que a Zélia falou sobre cavar a terra. Sempre quando as mãos estão quentes, sempre está relacionado a um processo de cura, ou seja, uma capacitação, uma autoridade que é concedida para que você possa exercer o poder, exercer o dom da cura, para que através das suas mãos o Senhor possa promover cura. E o fato da Zélia ter a percepção, né, que fecha esse bloco de pessoas cavando a terra, significa que o que está acontecendo aqui é o Senhor outorgando para muitas pessoas essa capacidade, essa graça e essa autoridade para trazer cura para a terra. E a cura para a terra significa um processo do amadurecimento dos filhos. Porque Romanos capítulo 8 fala que a terra está gemendo, clamando e ansiando pela manifestação dos filhos, porque os filhos vão trazer o quê? Vão trazer libertação para a terra. Em que sentido? Porque ela hoje é escrava. E nesse processo de hoje ela está escrava porque o próprio homem, na escolha de Adão, tornou a criação escrava. E agora os filhos maduros, eles vêm para resgatar essa terra, para libertar a terra desse cativeiro, para que ela possa cumprir plenamente o propósito de Deus. Então é mais ou menos isso que está acontecendo nesses dias que aqui estamos. O Senhor nos concedendo habilidade, nos habilitando, nos concedendo autoridade, para que ao voltarmos para os nossos lugares, para as nossas cidades, possamos ser agentes de cura para a terra. E isso envolve um pouco do que nós vamos falar. Eu queria pedir para a nossa equipe lá, técnica. Nós vamos falar sobre integridade. E aqui embaixo do título tem uma frase, que é uma frase famosa. Houston, temos um problema aqui. E o pessoal aqui, na base da NASA, não entendi, repita de novo. Houston, temos um problema aqui. A missão não pode continuar. Nós vamos hoje conversar um pouquinho que a integridade, ela sempre vai nos custar algo. A integridade tem um custo. Cabe a gente escolher em que momento nós queremos pagar o custo dessa integridade. Ou nós pagamos o custo para mantê-la, vai ter um ônus para a gente, ou nós vamos pagar o custo da quebra da integridade. O custo da quebra da integridade é muito maior. Por que é maior? Porque a integridade ela vai custar algo para alguém. Para aquele que escolhe preservar a integridade, ou para as pessoas que são afetadas pela falta de integridade. Quando nós não agimos com integridade e alguém sofre um prejuízo por causa disso,
essa pessoa vai começar a reclamar. E essa reclamação não vai apenas ser ouvida pelas pessoas em volta dela, mas esse clamor chega aos céus. Porque uma injustiça foi causada. E aí o nosso problema não passa a ser mais apenas com quem foi afetado pela nossa falta de integridade. O nosso problema passa a ser diretamente com o Senhor. Porque o Senhor, ele vai trabalhar na quebra da injustiça. Ele pode trabalhar com misericórdia ou ele pode trabalhar com o juízo. Quando nós não aceitamos a misericórdia e o caminho de graça, automaticamente escolhemos o caminho do juízo. E Deuteronômio, no capítulo 31 ao 33, mais ou menos ali nessa porção, a gente vai ver a história de que Deus levanta Moisés. Moisés está nos últimos dias da sua vida, é um momento chave, onde aquela geração está às portas de Canaã. Moisés sabe que ele não vai entrar em Canaã, e ele reúne o povo e fala assim: olha, eu vou relembrar vocês de algo. Diante de vocês há um caminho de vida que o Senhor está promovendo. Se vocês escolherem este caminho de vida, vocês vão experimentar a abundância desse Deus. Mas se vocês escolherem um caminho de morte, o que vai acontecer? O próprio caminho de vocês cairá sobre a sua cabeça. E esse é o juízo. É quando o caminho que nós escolhemos de quebrar a integridade cai sobre nós. E aí o custo é muito maior. E o custo pode levar anos de nossa vida para ser pago. Porque a integridade sempre vai custar algo para alguém. Então vamos avançar para a gente entender o que... Ampliando um pouquinho o que a Linda ali já falou sobre integridade. O próximo slide, o passador está aqui. Não está aqui. Não. Está aqui. Então, antes de falar de integridade, eu queria falar sobre quem somos, né? Então, eu sou marido da Zélia, que está ali, pai da Júlia, que tem 17 anos, que ficou em casa. E o Senhor, durante todos esses anos, ele vem trabalhando comigo uma construção e me ensinando o que significa ser um homem de continuidade. Porque como empreendedores, a gente tem a ideia assim: eu estou começando algo totalmente novo. E aí você olha Eclesiastes e fala assim: não há nada novo debaixo do céu. Porque o que existe já existiu, e aquilo que não existiu já existe. Porque todas as coisas têm a sua origem na própria pessoa de Deus. Tudo começa nele. E quando nós olhamos, a gente pensa: estou construindo uma família. Não, você não está construindo uma família, porque a família já foi estabelecida. Você está dando continuidade a uma estrutura que Deus chama família. Ah, eu estou começando uma igreja. Não, você não está começando uma igreja, porque a igreja já foi inaugurada por meio do próprio Filho de Deus. Você está dando continuidade a uma estrutura que o próprio Deus criou. Então temos aqui a minha família, temos a igreja local que nós servimos em Curitiba com o pastoreio. Temos a Illumine, que vocês já viram um vídeo onde nós trabalhamos com a parte de mentoria e consultoria. E fala assim: foi você que começou? Porque a Illumine é um resultado daquilo que Deus vem construindo na minha vida no decorrer dos anos. Então é um processo que o próprio Deus começou dentro de mim, para depois ele ter uma forma externa. Então eu estou dando apenas continuidade àquilo que ele está fazendo. Há uns 3 anos atrás, o Senhor me deu o privilégio de, na semana que estourou a pandemia, assumir uma instituição de acolhimento de Curitiba que tinha, na época, 36 anos de existência. E ela estava numa situação muito difícil. E naquele momento o Senhor falou assim: eu vou te ensinar a se tornar um homem de continuidade por meio da instituição. E, recentemente, né, desde desse ano, no final do ano passado, enfim, como parte dessa construção da Valorem também dando continuidade ao que o Senhor já começou.
Ser alguém de continuidade é extremamente desafiador, porque a Bíblia fala que você não pode remover os marcos antigos. Mas você tem que entender como isso deve funcionar daqui para frente. É como você trazer para o momento atual a essência daquilo que já começou de uma maneira que faça sentido para quem está vivenciando aquilo. E eu queria compartilhar com vocês um videozinho agora da Cridas para a gente entender o que significa ser alguém de continuidade. Porque nem sempre alguém de continuidade ele é visível, mas ele está, de alguma maneira, servindo aquilo que está acontecendo. Vamos lá. A Cridas está trabalhando há 39 anos para a garantia de direitos das crianças e adolescentes. Eu estou aqui na Cridas faz quase 3 anos. Tem a minha mãe social, tia Rô, que ela cuida de mim, me ajuda nos afazeres de casa. Tem o tio Fabiano e a tia Carol, e entre os outros também, que cuidam dos processos. Aqui na Cridas eu posso brincar, estudar, posso fazer várias coisas. Essa fala é de uma das nossas crianças, que ela está mais ou menos lá no tempo que eu estou presidindo a instituição. Obrigado. E quando a gente olha a história de uma criança, eu sempre falo assim que quando alguém vai visitar, passa pelo portão da Cridas, ele nunca sai de lá ele não sai de lá a mesma pessoa. Por quê? Porque ele vai se deparar com uma realidade. E qual é a realidade? Que talvez aquilo que ele esteja fazendo não está fazendo sentido nenhum. E ele vai perceber numa criança que está correndo o sentido da vida. Ele vai perceber num abraço o sentido da vida. Ele vai se reconectar com talvez aquilo que ele perdeu no caminho. E dentro desse processo, quando a gente começa a olhar para as crianças, a Bíblia fala que a quem pertence o reino de Deus? Das crianças é o reino de Deus. Por que que o reino pertence a elas? Por causa da pureza? Porque elas têm um pai. Por isso que o reino pertence a elas. Porque elas não conquistaram o reino. Elas recebem por herança. E às vezes nós estamos tentando conquistar o reino de Deus. Nós estamos tentando conquistar as coisas para o reino de Deus, porque nós perdemos a consciência de que somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. Se somos herdeiros, somos responsáveis pela herança que recebemos. E esse grande desafio, ele passa pelo processo de que a falta de integridade, ela pode comprometer a missão. Vou dar uma daqueles pastor antigo. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: a falta de integridade pode comprometer a sua missão. E é sobre isso que estar na instituição constantemente durante a semana me ajuda a entender. Porque no momento que, na primeira reunião que eu fiz com a equipe que tinha na época, eu falei assim, gente, o grande problema é que não somos nós que cuidamos dessas crianças, não somos nós que alimentamos, não somos nós que abrigamos. As pessoas falam que essas crianças elas estão numa situação de orfandade. E eu digo para vocês que não, elas têm um pai. Por isso, o que me assusta não é o que está acontecendo com o Ministério Público, não é o que está acontecendo com a gestão financeira, não é isso. É qual é a avaliação que o nosso pai está fazendo sobre como nós estamos exercendo o cuidado dele para com essas crianças. O nosso problema é com o pai. E se nós quebrarmos qualquer princípio de integridade aqui, nós vamos ter que prestar contas ao pai dessas crianças. E aí eu falo para você como pai ou como mãe, você vai na escola, acontece alguma coisa com seu filho é prejudicado por alguém, você vai nessa escola feliz? Não. Você vai resolver. E é assim que o nosso pai age. As crianças, elas nos ensinam isso. E um outro elemento que trouxe para mim uma outra percepção sobre
a integridade nesse sentido de como o cuidado com as crianças pode nos ensinar, que um dia eu estava dirigindo o carro e o Senhor falou de maneira muito dura, no seguinte sentido, ele falou, olha, muito legal, muita gente se mobilizando para ajudar a instituição. Que legal, muitos crentes vão visitar a instituição. Mas, Houston, temos um problema. Eu falei, qual é o problema? Ele falou assim, eu tenho uma denúncia para fazer. Eu falei, qual que é a denúncia? Todo mundo vai lá e leva presente para essas crianças. Natal, gente, eu queria ser acolhido na instituição. Porque não é pouco presente que elas ganham. Páscoa, eu queria ser acolhido. Porque é muito chocolate. Dia das Crianças, então você não tem noção. É o mês inteiro tem festa lá. Daí ele falou assim, o problema é que todo mundo está levando algo para elas. Mas não tem ninguém me apresentando para elas. Não tem ninguém me apresentando elas para mim. E esse é um problema. Porque no Antigo Testamento, as 3 principais festas que existiam, as pessoas da comunidade tinham que pegar os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, eles tinham que subir para Jerusalém e todos eles se apresentarem diante de Deus e participarem da mesa do Senhor naquela situação. Nas instituições de acolhimento, as crianças elas estão isoladas da sociedade. Porque a igreja está mais preocupada em apenas oferecer algo para elas e não se preocupar em formá-las para que possam conhecer o Senhor. Isso também fala sobre integridade. Mas vamos avançar. Esse texto, ele fala daquilo que é o meu grande objetivo, é a minha principal busca, é o meu principal anseio e é a minha principal viva esperança. O que é o objetivo? É um lugar. O que é uma busca? Estou trabalhando para isso. O que é um anseio? Um reconhecimento da minha incapacidade de chegar lá. E o que é a viva esperança? O reconhecimento que somente Ele pode fazer. Por mais que eu saiba qual é o objetivo, por mais que eu busque esse objetivo, por mais que eu reconheça a minha incapacidade de chegar lá, é somente o Senhor que pode fazê-lo. E o que é isso? O Salmo 78 é uma chave para mim a respeito do processo da minha vida e dentro de um processo de liderança. Por quê? Porque ele vai falar que ele escolheu Davi. Em que momento? Quando Davi estava fazendo uma coisa para a sua casa, para a sua família. Davi estava cuidando de um negócio da sua família que era muito pequeno, que não tinha futuro, que era um negócio de menor rentabilidade, que era o pior produto que existia, as ovelhas malhadas. Mas o Senhor encontrou Davi naquilo que ele estava fazendo. Porque o Senhor não viu apenas a atividade que Davi estava fazendo, mas qual era a postura de Davi dentro daquilo que ele estava desenvolvendo. Porque a ovelha de menor valor, por causa da postura de Davi, fez ele enfrentar um urso e um leão para proteger uma ovelha que ninguém queria. O que você está fazendo com o recurso que Deus te deu? Talvez você esteja fazendo algo que você não nasceu para fazer. Mas qual está sendo a sua postura de responsabilidade com aquilo que foi colocado para você fazer? Porque é isso que vai te transportar para uma outra etapa. É isso que vai fazer com que você seja visto não pelos homens, mas pelo Senhor. Porque os homens vão olhar a atividade, o Senhor vai olhar a partir de qual postura você está fazendo isso. E esse era Davi. Um baixinho arretado. O texto fala que Deus o encontrou e o tirou daquele lugar. Tirou do cuidado das ovelhas, da casa do seu pai, e colocou ele para cuidar de outro tipo de ovelha chamado gente. Olha só que interessante, quando você vai para o Novo Testamento, Jesus encontra pescador de peixe. E ele fala, eu vou transformar vocês em pescador de homens. Olha uma reprodução. Deus tirou Davi de lá, colocou ele para
pastorear Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. E o texto fala que ele os apacentou segundo o quê? A integridade do seu coração. E os dirigiu com discernimento. O que significa isso? Nós vamos perceber que a integridade, como a Linda ali falou, está relacionada à postura de coração. E o discernimento está relacionado a uma capacidade, uma inteligência espiritual para transformar percepções em soluções. Para modelar as coisas, para dar forma, para mudar uma cultura, para mudar um sistema de governo, para mudar uma empresa, para mudar um processo. Isso é necessário discernimento. Por que é discernimento? Porque a Bíblia fala que para aquele que é espiritual, todas as coisas se discernem espiritualmente. Nós confundimos espiritualidade com misticismo. Misticismo não é espiritualidade. Porque espiritualidade tem a ver com a natureza da qual nós somos gerados. Porque nascemos da água e do Espírito. Fomos recriados para ser uma outra pessoa, uma nova pessoa. John Stott, quando ele tem um comentário sobre o livro de Efésios, ele vai dizer que Deus, por meio da morte de Cristo e por meio do novo nascimento de um homem e de uma mulher, ele está criando um novo povo, uma nova sociedade. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está restaurando aquilo que era para ser para sempre. E aqui Deus encontrou em Davi um homem que ele falou assim: eu posso trabalhar neste homem para que ele tenha uma integridade de coração e que ele tenha discernimento para realizar tudo aquilo que é necessário. E nós vamos ver que Deus havia prometido para Abraão um território, uma extensão de terra. E somente este homem, que tinha um coração íntegro e tinha discernimento para executar aquilo que é necessário, foi capaz de fazer com que Israel ocupasse todo o território, toda a extensão daquilo que Deus havia prometido. Por isso que mais do que um rei, mais do que um homem sábio, mais do que um homem íntegro, Davi foi um homem de cumprimento. E nós vamos perceber que integridade está relacionada a cumprimento. O texto de Atos vai dizer que Davi, servindo a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Em outra tradução vai dizer que Davi cumpriu na sua geração todo o desígnio de Deus que estava sobre ele. E se nós olharmos para as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, quando Jesus nasce, os acontecimentos, você vai sempre encontrar a seguinte expressão: para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Até o dia da sua morte, você vai encontrar, e para se cumprir o que havia sido dito. Por quê? Porque Jesus era um homem de cumprimento. Nós que estamos aqui, quando temos esse entendimento de que o Senhor está nos dando uma graça, uma sabedoria, uma capacidade para promover transformação na terra, para trazermos cura e redenção para a terra, significa que nós precisamos nos tornar homens e mulheres de cumprimento. Porque é cumprir aquilo que foi dito. Isso passa pela integridade. Então, Davi, ele é um exemplo para nós de integridade. Por isso o próprio Senhor vai chamá-lo de um homem segundo o seu coração. Davi fez tanta coisa errada, não fez? Quanta coisa errada, quanta coisa terrível Davi fez. E como pode um Deus santo chamar Davi um homem segundo o seu coração? Vamos precisar entender o que significa integridade. Na filosofia, integridade é um conceito para definir a ética e a moral de uma pessoa ou de uma organização. Integridade na filosofia sempre está relacionada à sua reputação. A sua reputação como indivíduo
ou a reputação da sua empresa. Quando uma empresa perde reputação no mercado, o que acontece? Ela quebra. E quando o indivíduo perde a reputação? Ele está quebrado também. E todos os negócios dependem de uma relação de integridade, porque integridade tem a ver com confiança. A confiança que você transmite, a confiança que as pessoas depositam em você, a confiança que as pessoas depositam na sua empresa, a integridade dentro da filosofia está muito relacionada a isso. A qual é a reputação que mantemos como indivíduos na sociedade e como empresas no mercado. Esse conceito ele está correto, em parte. Em parte ele está correto porque a integridade também está relacionada a essa diligência em fazer aquilo que é necessário. E durante as minhas andanças e conversas e diálogos e trabalho, o que eu percebo é que nós temos um grande desafio pela frente, que nós estamos falando de uma cultura do reino. Nós falamos sobre essa cultura do reino, nós proclamamos, nós desejamos, mas às vezes não conseguimos fazer o básico. E quando nós não conseguimos fazer o básico daquilo que é integridade institucional ou organizacional, nós já estamos com um outro reino que nós estamos edificando. Por quê? Porque a integridade institucional vai falar sobre a diligência e a responsabilidade com os valores organizacionais ou institucionais. Ter os valores escritos na parede é lindo, mas saiba que quando um colaborador ele bate o olho lá, assim, esse valor aqui, e ele vai para uma reunião e de repente naquela reunião aquele valor não é nem lembrado na hora de tomar uma decisão, pelo contrário, a decisão está ferindo aquele valor. Aquela placa que está na parede, que é linda, ela está trazendo condenação para você. Por que ela está trazendo condenação? Porque ele vai dizer assim, nossa, fala uma coisa, mas na prática está acontecendo outra. Isso chama-se corromper o princípio. Isso chama-se corrupção. E aí você quebrou esse princípio, você foi corrupto no princípio, e aí você vai depois, numa mídia social, numa conversa, falar da corrupção do governo. Você está apenas reproduzindo um padrão que não é do reino de Deus. Então nós precisamos, a primeira coisa que eu queria incentivá-los é olhe para o básico. Quanto do seu faturamento você declara de fato? A sua empresa é legalizada? Os seus colaboradores são registrados da maneira correta? Os seus contratos de pessoa jurídica são feitos de maneira correta? Porque se nós não estamos fazendo o básico, aquilo que é mínimo, como que nós podemos dizer que estamos trabalhando para o reino de Deus? Mas isso aqui é o básico da integridade. A integridade é mais profunda. Ela é mais profunda do que apenas cumprir normas e regulamentos e trabalhar por valores e fazer uma liderança baseada em valores e em princípios. Porque esses são os conceitos que são trazidos pela filosofia, a maneira de os homens verem integridade. E como a integridade passa a ser conveniente. Por que ela é conveniente? Se a sua empresa é íntegra, você vai ter o quê? Boas oportunidades no mercado. Você vai ter confiança, você vai fazer negócios melhores. A sua empresa vai ser bem vista, vai ter boa reputação. Acaba sendo uma integridade mais de conveniência. Porque tem a ver com a imagem que você quer manter diante das pessoas. E tem um filósofo que diz assim que o pior bandido é o bandido polido.
O que é um bandido polido? É aquele que não se veste como bandido, que não tem linguajar de bandido, que não tem postura de bandido, mas tem o coração de bandido. Porque ele usa a sua imagem para promover determinada violência. Mas quando nós vamos olhar para o conceito bíblico, a gente vai perceber que a integridade está relacionada com a aliança. E o que é aliança? É o compromisso que sustenta todo o relacionamento bem-sucedido. E a integridade é o princípio que garante a preservação de um relacionamento de aliança. Integridade não tem a ver com as normas que você vai obedecer, mas é até que ponto você está disposto a ir para manter e preservar uma relação de aliança. Então a integridade não é sobre como fazemos as coisas, mas é como nos relacionamos. E aí tem um exemplo muito legal, Abraão. Imagine que Abraão tinha uma promessa de ter um filho, e a gente sabe como é que foi o desenrolar da história, tudo aquilo que deu certo, tudo aquilo que deu errado, Isaac nasceu, festa, aquela coisa toda. Chega um momento que o Senhor vai lá e fala assim: Abraão, o negócio é o seguinte, você vai ter que sacrificar o seu filho. O Dedão fala que Abraão ficou questionando Deus. Ele fala que ao amanhecer, Abraão já estava com tudo preparado para seguir caminho, para fazer aquilo que é necessário. Ou seja, Abraão foi ao extremo, ao ponto de sacrificar o filho da promessa, a ponto de pegar o cutelo na mão e ir para o momento de golpear. Por quê? Porque Abraão estava mantendo a integridade da relação. Com quem? Com Deus. Então, se a integridade ela é relacional, se a integridade ela é um princípio que trabalha para a preservação da relação que já existe, onde nós estamos quebrando a integridade? O que a integridade faz? O que a falta de integridade promove? Ela promove uma quebra relacional. E essa é a base do pecado. Quando nós deixamos de sonegar, ou quando nós sonegamos uma nota fiscal, um imposto, nós não estamos apenas agindo com falta de integridade para com o mercado, com a sociedade, mas eu estou trazendo uma injustiça, e se eu estou trazendo uma injustiça, então eu começo a ter um problema com o meu pai. E esse meu pai vai me chamar no cantinho e vai dizer assim: olha, aqui tem algo errado. E esse Davi que nós falamos que fez tantas coisas absurdas, tantas coisas erradas, que talvez se nós tivéssemos no lugar dele, talvez reproduziríamos coisas piores do que ele. Quando o Senhor o chamava, falou assim: Davi, você errou nisso. Qual era a posição de Davi? De quebrantamento. O Salmo 51 vai dizer assim: eu estou sentindo os meus ossos perecendo, se esvaindo, porque eu quebrei a aliança com você. A minha postura não está preservando a nossa relação, a minha postura está me afastando de você. A integridade, ela vai ser o meio pelo qual nós vamos responder a própria oração sacerdotal de Jesus em João 17. Lembra? Pai, eu e você somos uma unidade relacional.
A nossa relação é de integridade. Não há uma parte, não há nada. Somos inteiros na relação. Eu sou inteiro com você, você é inteiro comigo, a ponto de eu estar em você e você estar em mim. E Jesus falou, e a minha oração é para que eles sejam um comigo. Que haja essa relação de integridade que é proporcionada pela aliança. E isso muda tudo. Isso muda tudo porque onde você vai dirigir o seu foco de ação, para onde você vai inclinar os seus ouvidos, para onde você vai estender os seus olhos, de onde vai nascer todas as soluções que você, como empreendedor do reino, pode trazer por meio dessa relação de aliança. E aí Paulo vai dizer que nada pode nos separar desse amor da aliança. Mas a falta de integridade pode comprometer a missão. Por isso que quando nós olhamos para Jesus, ele vai dizer assim, eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Por quê? Porque ele está dentro de uma relação de integridade que ele não consegue funcionar com outro software. É só nessa relação. Por isso as ações de Jesus são extremamente assertivas e nem sempre são lógicas para nós. E aí quando ele vai para o deserto, conduzido pelo Espírito, e quando ele está no seu extremo de vulnerabilidade física e emocional, se apresenta alguém e fala, ei, eu vou te dar pão. Ei, eu estou te oferecendo os reinos da terra. Eu estou te oferecendo um caminho mais curto para você chegar lá. Você topa? E ele vai falar assim, a minha comida e a minha bebida é outra. Eu não quero trocar a relação que eu tenho com meu Pai pelas coisas que você está oferecendo. E Jesus vai ao extremo da integridade. Quando na cruz ele fala, Pai, está consumado. Cumpriu. E tinha e o testemunho desse pai a respeito desse filho é, ouçam-me, porque eu tenho prazer nele. Certa vez, uma pessoa falou assim, eu vou falar com os irmãos e ninguém me ouve. Ninguém dá bola porque eu estou falando. Eu falei assim, sabe por que as pessoas não te ouvem? Porque na sua casa nem a sua esposa te ouve. E sabe por que a sua esposa não te ouve? Porque você não está assumindo a responsabilidade no casamento, uma responsabilidade de hombridade. Então seja reposicionado na relação de aliança com sua esposa, e a partir deste lugar as pessoas vão te ouvir quando tiver algo para falar. A integridade, ela vai trazer para a gente fragilidade. A falta de integridade vai trazer fragilidade, mas a integridade nos reposiciona em autoridade. Por isso que Jesus, quando ele está andando, os ventos obedecem. Por isso que Davi ele consegue estender toda a nação de Israel em todo o território que Deus havia prometido a Abraão. Por isso que na história nós vamos encontrar homens que conseguiram promover alterações na sociedade onde estavam, na cidade onde estavam, porque sobre eles havia uma autoridade. E quando nós olhamos para a história desses homens, nós vamos ver uma relação de integridade, de homens que iam ao extremo para manter a sua relação com seu pai. Não trocavam a relação com seu pai pelas coisas.
Porque quando nós trocamos a relação pelas coisas que fazemos, nós vamos ser reconhecidos por homens que fizeram muitas coisas legais. Vamos ser pessoas de muitas realizações que todos vão olhar e falar assim: uau, que capacidade que tem ele, olha quanta coisa ele fez. Mas nós nascemos para sermos pessoas de cumprimento. Mas para cumprirmos, só podemos cumprir se escolhermos nos manter dentro de uma relação de aliança com o Deus que nos faz ser. É quando nós encontramos nele aquilo que nascemos para ser. É quando nós encontramos nele as obras que de antemão ele preparou para que nós realizássemos. É quando nós escolhemos muito mais a relação do que as coisas, porque a partir da relação nós movemos as coisas. E aquilo que é movido dentro desse ambiente de cooperação, porque o que é aliança? É um compromisso de cooperação mútua. Por isso que foi muito legal a correção do Paulo Oliveira hoje de manhã. Porque a gente vai olhar para a vida de Davi. Nossa, Davi era um homem de aliança, um homem segundo o coração de Deus, então ele sentava e esperava as coisas acontecerem. Não, gente, ele tinha que ir para a guerra. Ele ia para a batalha. Ele tinha muito trabalho, muita responsabilidade. Mas aí, o Senhor vai dizer para ele: Davi, você quer construir uma casa para mim, rapaz? Mas não é assim, não. Na verdade, eu estou construindo uma casa a partir de você. E a história de Davi é tão marcante, não apenas na história dos homens, mas porque fala que Davi elevou uma tenda, armou lá uns bambu, colocou uma lona em cima, e o Senhor fala assim: ei, eu estou trabalhando para restaurar a tenda caída de Davi. E ele vai dizer assim: Davi, o seu trono é um trono eterno. E nela vai se sentar um rei que é maior que você. Ele vai filho. Por quê? Porque Davi entendeu que significava uma relação de aliança, que as realizações que ele estava fazendo naquele tempo eram realizações que apontavam para uma realidade eterna. Pessoas de cumprimento, quando elas estão empreendendo, aquilo que elas estão fazendo está sendo um apontamento para uma realidade eterna. É um testemunho vivo, palpável, de uma realidade que as pessoas ainda não conseguem enxergar. Mas para isso nós vamos ter que revisitar os termos do pacto de Deus para conosco. E nós vamos ter que identificar nessa relação entre o nosso Pai e nós, onde nós temos quebrado a integridade. E para que possamos nos reposicionar, para nos tornarmos pessoas de cumprimento, nós vamos ter que passar por um processo chamado arrependimento. Porque o arrependimento é quando você se depara com uma situação, com uma realidade, e você fala: eu não estou vivendo dessa maneira. Eu não consigo viver assim. Preciso de você. Preciso que você me alcance. Por quê? Porque eu quero trazer cumprimento. A nossa jornada é uma jornada de cumprimento. E a nossa jornada de cumprimento não tem a ver conosco, tem a ver com a geração que vem depois de nós. Ontem nós oramos por vários jovens aqui. Agora, a nossa responsabilidade com eles não terminou com a oração, ela começou na oração. Porque agora você vai ter que se tornar um modelo empreendedor para eles. A sua maneira de pensar o seu negócio, de gerir o seu negócio, de administrar, precisa se tornar um modelo para eles. Por quê? Porque eles precisam de um referencial. Porque se eles saírem daqui sem referenciais, eles vão buscar referenciais em outros lugares. Eles podem encontrar em homens que não vivem a partir da aliança um referencial empreendedor. E eles vão começar a empreender segundo aquele modelo.
questão é se nós que estamos aqui estamos dispostos a esse processo. Mas para que possamos servi-los, para que eles possam ir mais longe, a gente vai ter que entender o quanto dentro da relação com o meu pai está faltando integridade da minha parte, porque da parte dele nunca falta. Eu gostaria de fazer um exercício com você. Que você fechasse seus olhos. É. E e você vai fazer uma pergunta para o seu pai. A pergunta é: na nossa relação, o que está faltando de integridade da minha parte? O que eu estou deixando de observar daquilo que você me pediu? E agora comece a falar com ele a respeito disso que ele te disse. Qual é o compromisso que você vai assumir com ele hoje, a partir disso? Confesse a sua incapacidade. Confesse as suas limitações. Restaure-o ao Pai. Peça a Ele que te ajude. Pai, obrigado por esses irmãos que aqui estão. Obrigado pelo seu amor para com o seu povo, para com os seus filhos. Obrigado pela sua integridade. Obrigado pela sua aliança. Obrigado pelos seus desígnios. Obrigado pela natureza de seu filho que está sendo desenvolvida no interior de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Que hoje seja mais uma etapa dessa jornada de sermos transformados de glória em glória. De um nível de integridade para um outro nível de integridade. Para um nível de discernimento, para outro nível de discernimento. Confessamos o nosso pecado. Confessamos as nossas iniquidades, transgressões. E conhecemos nesta tarde a nossa incapacidade.
porque podemos nos apresentar com pessoas íntegras perante a sociedade. Mas nem sempre estamos sendo íntegros na relação com você. Mas obrigado pela sua misericórdia. Obrigado por nos encontrar mais uma vez com o seu amor que sustenta todas as coisas, que suporta todas as coisas. Obrigado por mais uma vez nos perdoar, Cristo. Obrigado por mais uma vez nesta tarde experimentarmos o que significa este sangue que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E que ao levantarmos daqui, Senhor, com esta consciência daquilo que quebramos e daquilo que precisa ser reparado na relação com você, que sejamos posicionados, que possamos assumir diante de você um profundo compromisso de trabalharmos para ordenar isso que você comunicou, para que a partir deste lugar, deste posicionamento, você continue trabalhando e nos forjando como homens e mulheres de cumprimento. Para que na medida em que trabalhamos cooperativamente com você, na medida que nos servimos mutuamente uns para com os outros, nós trabalhamos com o seu Espírito Santo, até o dia em que juntos iremos dizer: Maranata, pode vir porque tudo está pronto. Esse é o destino do nosso cumprimento. Preparar um lugar e dizer para você: pode vir. Todas as coisas estão sujeitas a você. Venha exercer o seu governo. Venha exercer o seu domínio. Para que não haja mais morte, para que não haja mais orfandade, para que os anciãos possam viver décadas, para que cada um possa ter a sua casa, para que cada um possa ter o seu entendimento, para que todos possam subir e conhecer a você, ouvir a sua lei, para que haja esta relação deste reino eterno do Senhor. Obrigado porque você está transformando um jardim que era lá do Éden numa cidade chamada Jerusalém, que vem do céu. Nós queremos participar disso, sim. Queremos participar deste modelo de governo, de cultura, de sociedade que você sempre desejou. Por isso, nos torne homens de um coração íntegro. Nos torne mulheres de um coração íntegro. Traga sobre nós discernimento e inteligência para trazermos soluções para os problemas globais. Nos torne pessoas com inteligência e discernimento para trazermos soluções para os problemas locais. Nos levante nesse tempo, Senhor, como homens e mulheres, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, para que na medida em que colocamos a mão na terra, na medida que trabalhamos a partir da vocação que você nos concedeu como dádiva, nós possamos promover cura, renovação, transformação. Para que a sua aliança se estenda a outros, para que outros participem dessa aliança. Obrigado, obrigado, em nome de seu Filho. Amém? Então anote isso que você ouviu, trabalhe nisso nos próximos anos da sua vida e deixe que o Senhor realize aquilo que lhe parece impossível. Só para terminar, fazer um merchan aqui, lá no balcão da recepção, você pode retirar um folder da Cridas para você conhecer um pouco mais. E para quem é de fora e um dia quiser visitar Curitiba, você é convidado para ir lá visitar a instituição e conhecer essas crianças maravilhosas que são os futuros governantes, os futuros prefeitos, os futuros advogados, engenheiros e empreendedores. Amém?